Você já se perguntou como seria viver por quase 1000 anos? Imagine ter tempo suficiente para descobrir todos os segredos da natureza, acumular sabedoria infinita e testemunhar pessoalmente séculos de história se desenrolando. Essa ideia pode parecer fantasia ou um enredo futurista, mas foi, na verdade, a realidade das primeiras pessoas, criadas diretamente por Deus. Adão viveu 930 anos. Matusalém alcançou a idade inacreditável de 969 anos. Uma sociedade inteira prosperou com expectativas de vida que hoje parecem longas demais para serem reais, quase inacreditáveis. Mas tudo mudou. Uma grande virada na jornada da humanidade está registrada em Gênesis 6:3, onde encontramos uma das declarações mais intrigantes e profundas das Escrituras. Então o Senhor disse: "Meu espírito não permanecerá para sempre com os humanos, pois eles são mortais." A partir de agora, sua vida será de 120 anos. O que levou Deus a tomar uma decisão tão drástica? O que fez o Criador do universo, de certa forma, redefinir o projeto humano? Hoje, vamos desvendar o mistério por trás dessa decisão divina. Uma escolha que transformou o destino da humanidade e a maneira como pensamos sobre a vida. Quando imaginamos Adão, podemos pensar em um homem do passado distante, talvez sem habilidades ou com um entendimento infantil, apenas começando a aprender sobre o mundo ao seu redor. Mas a Bíblia apresenta uma imagem muito diferente. Ele foi moldado diretamente pelas mãos de Deus, com uma mente perfeita e capacidades mentais muito além dos maiores gênios da história. Adão não era um homem das cavernas. Ele foi o primeiro estudioso do mundo, a origem do conhecimento que atravessou gerações. Nos 930 anos em que viveu, teve tempo de sobra para explorar, organizar e compreender a criação de formas que em nossas vidas curtas jamais conseguiríamos. A Bíblia diz que Deus trouxe todos os animais até Adão para que ele lhes desse nomes. Na tradição hebraica, dar um nome não era apenas escolher uma palavra. Significava compreender verdadeiramente a essência daquela criatura, suas qualidades reais e seu propósito. Nesse sentido, Adão realizou o primeiro estudo da biologia, reconhecendo padrões, classificando espécies e revelando o design profundo que Deus colocou nos seres vivos. Cada animal, cada árvore, cada fenômeno da natureza era como uma página de um livro que Adão conseguia ler com sua mente brilhante. Seu entendimento cresceu ainda mais durante o primeiro procedimento biológico já descrito, quando Eva foi formada a partir de uma de suas costelas. Assim que a viu, ele declarou: "Ela é parte dos meus ossos e da minha carne." Essa não foi apenas uma frase poética, foi um momento poderoso de consciência sobre a biologia, a reprodução e o processo maravilhoso da vida humana. Nenhum cientista hoje jamais presenciou um milagre assim com seus próprios olhos. Durante séculos, Adão transmitiu esse conhecimento incrível a seus filhos e netos. Viveu o suficiente para ver nascer 8 gerações, ensinando-lhes os segredos da longevidade, as regras da natureza e as leis espirituais que Deus havia estabelecido para a humanidade. Conversar com ele seria como ler o plano original do universo. Seu conhecimento se espalhou por sua família, criando uma base de entendimento e inovação que nenhuma era moderna conseguiu igualar. Quando Adão finalmente faleceu aos 930 anos, não foi apenas o fim de uma pessoa, foi a perda de um mundo inteiro de sabedoria. Mesmo assim, o conhecimento que Adão compartilhou não desapareceu. Ele continuou a crescer, passado de geração em geração, moldando um mundo que atingiu alturas que até Deus precisou observar. Mas se Adão era tão sábio, o que deu errado com as gerações que vieram depois dele? Como a compreensão delas evoluiu a ponto de mais uma vez atrair a atenção do Criador? Imagine viver em um mundo onde alguém só era considerado jovem aos 200 anos e os anciãos viviam bem além dos 1000.
Cada pessoa era como uma enciclopédia viva, repleta de séculos de conhecimentos, invenções e experiências de vida. Essa foi a era antes do grande dilúvio, o tempo entre Adão e Noé, quando a humanidade tinha vidas incrivelmente longas. Não era uma sociedade simples ou primitiva, mas um período de ouro de aprendizado, ciência e progresso, possivelmente além de tudo o que já vimos desde então. Pense nessas vidas extraordinárias. Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912, Enos 905, Quenã 910, Maalaleel 895, Jared 962, Enoque 365 antes que Deus o levasse, Matusalém 969, Lameque 777 e Noé viveu 950 anos. Muitos deles estavam vivos ao mesmo tempo. Imagine as conversas, os ensinamentos e os conhecimentos compartilhados entre mentes com centenas de anos de pensamento acumulado. Esses patriarcas eram como centros de dados vivos, capazes de processar, armazenar e compartilhar informações de formas que mal conseguimos imaginar. Seu conhecimento não apenas crescia, ele explodia. Adão ensinava a Sete o que havia aprendido. Sete expandia e ensinava a Enos, que aprofundava ainda mais e passava para Quenã. Cada nova geração fazia mais do que apenas repetir o passado. Acrescentava, experimentava e criava novas ideias. Em apenas alguns séculos, essa sociedade talvez tenha alcançado um nível de ciência e invenção que os humanos modernos levariam milhares de anos para desenvolver. A Bíblia nos dá pequenos vislumbres de quão avançados eles eram. Em Gênesis 4, lemos que os descendentes de Caim construíram cidades, inventaram instrumentos musicais e trabalharam com bronze e ferro. Mas isso provavelmente foi só o começo. Com centenas de anos para aperfeiçoar seus conhecimentos, esses primeiros engenheiros e criadores provavelmente desenvolveram habilidades que impressionariam até os melhores cientistas de hoje. Construir cidades envolvia muito mais do que empilhar pedras. Provavelmente incluía projetos bem pensados, sistemas de água, estruturas complexas e comunidades organizadas. Ainda assim, apesar dessas conquistas, um problema sério começou a crescer dentro dessa sociedade tão avançada. A mesma vida longa e o conhecimento que permitiram o florescimento do bem também deram tempo para o mal se desenvolver. Pessoas corruptas tiveram séculos para aperfeiçoar seus caminhos perversos, transmitir ensinamentos sombrios e afastar os outros de Deus. O que era para ser um presente tornou-se um perigo ao plano do Criador. E entre todas essas figuras antigas, um homem se destaca. Não apenas por ter vivido muito, mas porque sua existência carregava um significado poderoso. Sua vida serviu como uma mensagem sobre o futuro da humanidade. De todas as pessoas dessa época, Matusalém continua sendo uma das mais intrigantes. Ele viveu 969 anos, a vida mais longa já registrada. Sua história, mais do que apenas sobre idade, carrega um simbolismo profundo sobre o que estava prestes a acontecer no mundo. Mas Matusalém não ficou famoso apenas por viver mais do que qualquer outra pessoa. Sua vida foi, na verdade, um sinal, um aviso divino, marcando a contagem regressiva para o evento mais catastrófico que a Terra já enfrentou. Seu nome, quando traduzido do hebraico, carrega um significado que poucos conhecem. A vida de Matusalém inteira foi uma profecia em forma humana. Ele viveu quase 1000 anos e sua morte sinalizaria a chegada de algo que não poderia mais ser adiado. Seu pai foi Enoque, o homem conhecido por seu relacionamento íntimo com Deus, que foi levado da terra sem jamais morrer. Então, quando Enoque deu nome ao seu filho, não foi uma escolha aleatória. Ele estava transmitindo uma mensagem divina sobre o futuro da humanidade. Deus havia revelado a Enoque que o julgamento estava chegando, mas não imediatamente.
Haveria uma longa temporada de misericórdia, um período em que Deus esperaria pacientemente, e esse tempo seria medido pela vida de Matusalém. Cada ano que Matusalém viveu foi mais um ano de graça, uma nova chance para a humanidade voltar ao seu Criador. Era como se Deus tivesse iniciado um cronômetro de 969 anos, uma última janela para mudança e redenção. Por centenas de anos, Matusalém caminhou entre o povo como um sinal vivo. Todos que conheciam o significado do seu nome também sabiam o que ele indicava. O julgamento estava a caminho. Imagine como seria viver perto de alguém cujo nome significava literalmente: quando ele morrer, acontecerá. Cada dia em que Matusalém acordava era um lembrete da misericórdia de Deus. Cada aniversário que ele celebrava era mais uma oportunidade para o mundo mudar seu rumo. Mas, infelizmente, a humanidade ignorou essas chances. Em vez de voltarem para Deus, aquela civilização antiga afundou ainda mais no mal e no caos. Gênesis 6:5 mostra o quão grave a situação se tornou. O Senhor viu quão grande havia se tornado a maldade humana, e como todo o pensamento das pessoas era apenas mal, o tempo todo. A misericórdia de Deus, embora imensa, não era ilimitada, e essa misericórdia estava diretamente ligada ao número de dias que Matusalém tinha sobre a terra. Quando esses dias finalmente acabaram, o momento do acerto de contas não pôde mais ser adiado, e esse momento chegou. No ano 1656, desde a criação, Matusalém faleceu aos 969 anos. E naquele mesmo ano, exatamente como seu nome havia alertado por quase um milênio, as águas do dilúvio cobriram a terra. Não foi um evento aleatório. Foi o cumprimento exato de uma promessa divina anunciada muito tempo antes. A morte de Matusalém marcou o fim da Era da Graça. A contagem regressiva havia finalmente expirado. Antes de deixar este mundo, Matusalém cumpriu uma última missão. Ele entregou o enorme conhecimento que acumulou ao longo de sua longa vida a seu neto, Noé. Essa sabedoria prepararia Noé para a missão mais importante já confiada a um homem, a construção da arca e a sobrevivência da raça humana. Mas isso nos leva a uma pergunta mais profunda. Por que Deus achou necessário não apenas punir aquela geração, mas também alterar a duração da vida humana? Que tipo de perigo se tornou tão grave a ponto de exigir uma mudança tão drástica na natureza humana? Quando Deus falou em Gênesis 6:3 e declarou que as pessoas não viveriam mais além de 120 anos, não se tratava apenas de um novo limite de idade. Foi como se Deus tivesse reescrito o próprio plano da vida humana, uma redefinição poderosa do nosso potencial. Isso não foi uma decisão impulsiva ou um gesto descuidado. Foi uma ação deliberada e universal, pensada para impedir a humanidade de alcançar um nível de conhecimento e influência que rivalizasse com seu Criador. O que antes era um dom divino, vida longa e aprendizado sem fim, estava se tornando uma ferramenta perigosa nas mãos erradas. Era isso que Deus precisava deter antes que fosse tarde demais. Viver por séculos havia se tornado uma arma de dois gumes. Permitira que o bem florescesse, mas também dava tempo suficiente para que o mal se desenvolvesse completamente dentro de uma única pessoa. Pense em como isso é perigoso. Um ditador moderno pode causar enormes danos em apenas algumas décadas. Agora imagine um tirano de antes do dilúvio, com centenas de anos para aperfeiçoar estratégias de controle, medo e destruição. A maldade não apenas cresceu, ela evoluiu. Tornou-se mais inteligente, mais sutil, infectando famílias e culturas inteiras como uma doença silenciosa e mortal. Líderes perversos tiveram séculos para construir reinos de trevas, espalhando influência e decadência moral através das gerações.
O que antes era uma bênção se transformou em um terreno fértil para a corrupção profunda. E não foi apenas falha moral, foi rebelião total contra Deus. O mundo antes do dilúvio havia alcançado um nível tão alto de tecnologia e entendimento que começou a perturbar o equilíbrio natural. Com centenas de anos para testar e experimentar, as pessoas podem ter criado ferramentas ou sistemas que tocavam os próprios alicerces da criação. Tinham conhecimento sem respeito, descobertas sem consciência e invenções sem senso de certo ou errado. Muitos começaram a se ver como iguais, ou até superiores, ao Deus que os criou. Foi o mesmo erro de orgulho que Adão e Eva cometeram, mas multiplicado por gerações. É por isso que limitar a vida humana a 120 anos não foi apenas uma punição, foi um ato de defesa. Ao reduzir o número de anos que uma pessoa poderia viver, Deus eliminou o tempo necessário para realizar uma corrupção generalizada. Ele impediu que indivíduos tivessem controle ou poder demais. Foi como instalar um sistema de proteção divina no coração da humanidade. Agora, cada geração teria que reconstruir o conhecimento quase desde o início. Com vidas mais curtas, haveria menos tempo para erguer impérios ou ideologias destrutivas. Mesmo assim, essa reprogramação não aconteceu de uma vez. Foi um processo lento e cuidadosamente conduzido que se desenrolou após o dilúvio. Noé ainda viveu muito, 950 anos, mas cada geração depois dele viveu menos e menos. A expectativa de vida caiu pouco a pouco, enquanto Deus ajustava com cuidado o novo projeto humano, buscando o equilíbrio ideal. Tempo suficiente para aprender e crescer, mas não tanto a ponto de o mal se espalhar sem limites. Essa mudança lembrou à humanidade que a vida longa nunca foi garantida. Era um presente sagrado, não algo merecido. Mas como essa transformação aconteceu de fato em nível biológico? E quais foram os efeitos a longo prazo sobre as pessoas que vieram depois? O dilúvio não foi apenas um julgamento de Deus. Foi o mais importante reinício biológico da história da humanidade. Depois que as águas finalmente desapareceram e Noé pisou em terra firme, ele trouxe consigo mais do que apenas sua família. Ele carregava o código de reinício para uma nova raça humana. Deus havia introduzido algo que poderíamos comparar a um programa divino, encurtando deliberadamente a vida humana, preparando o caminho para um novo capítulo da história. Noé viveu incríveis 950 anos, mas a cada nova geração, as vidas humanas foram gradualmente encurtadas. Era como se Deus estivesse ajustando cuidadosamente as configurações da própria vida para o novo mundo que começava. Seus filhos e netos viveram vidas cada vez mais curtas, seguindo um padrão constante e preciso, como se um cálculo celestial guiasse a duração de cada existência. Noé, 950 anos, Sem 600 anos, Arfaxade, 438 anos, Selá, 433 anos, Éber, 464 anos, Peleg, 239 anos, Reu, 239 anos, Serug, 230 anos, Naor, 148 anos, Terá, 205 anos, Abraão, 175 anos. Isso não foi por acaso. Seguiu uma sequência, um encurtamento deliberado que mostrava como Deus estava remodelando cuidadosamente a humanidade em seus próprios genes. Cada geração via sua vida diminuir um pouco, como um relógio divino sendo ajustado para que o plano de Deus avançasse no tempo certo. Essa transformação da vida humana tinha um significado real. Não era apenas simbólica. Ela ajudou o plano de salvação de Deus a avançar mais rapidamente, acelerando o cronograma para a chegada do Salvador prometido.
Também funcionava como um filtro. Com vidas mais curtas, o mal e a corrupção herdados do tempo anterior ao dilúvio tinham menos chance de se espalhar profundamente. Cada geração recebia uma nova oportunidade de fazer melhor. Era como se Deus tivesse reiniciado o sistema, instalando uma versão mais segura e estável da humanidade. Além disso, essa mudança na duração da vida também alterou o funcionamento do poder dentro das famílias e da sociedade. Antes do dilúvio, um homem podia viver tempo suficiente para influenciar muitas gerações ao mesmo tempo. Mas agora, com vidas reduzidas, esse tipo de controle desapareceu. Isso dificultava que governantes corruptos ou líderes perigosos criassem dinastias poderosas e duradouras. O mais notável sobre esse reinício genético é como ele preparou o caminho para a chegada do Messias. O encurtamento intencional da vida humana moldou um cronograma específico, alinhando cada geração com as promessas antigas sobre Cristo. Era como se o relógio da humanidade tivesse sido ajustado para garantir que cada parte do plano de Deus acontecesse na hora certa. O ritmo mais rápido da vida permitiu que as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó se desenvolvessem conforme o previsto, construindo uma linhagem que levaria ao nascimento do Filho de Deus. Mas essa estrutura divina vai ainda mais longe. Existe um sistema oculto, um tipo de padrão numérico embutido na linhagem familiar do Messias. A lista de nomes em Mateus capítulo 1 não é apenas uma lista de antepassados. Cada nome, cada ligação entre pai e filho parece seguir uma ordem divina, revelando um design silencioso, mas perfeito, por trás de cada geração. Essa orientação discreta conduzia tudo até o momento exato em que a salvação entraria no mundo. Quando Mateus organizou a linhagem de Jesus em 3 grupos de 14 gerações, primeiro de Abraão até Davi, depois de Davi até o exílio e, por fim, do exílio até Jesus, ele não estava apenas facilitando a memorização. Essa estrutura revela um padrão mais profundo que confirma Jesus como o Messias prometido. O número 14 não foi escolhido ao acaso. No alfabeto hebraico, o nome Davi soma 14, conectando toda a lista ao rei mais famoso de Israel. Assim, cada geração não conta apenas uma história. Ela também carrega um valor espiritual e simbólico. Mas o padrão não para aí. Esses 3 grupos de 14 somam 42, um número cheio de significado divino. O número 3 frequentemente representa perfeição nas Escrituras. E ao ser multiplicado pelo número de Davi, produz 42, um total que também aparece em visões proféticas como símbolo dos tempos determinados por Deus. Apesar de guerras, doenças, exílios e caos, essa linhagem permaneceu intacta. Do ponto de vista humano, parece impossível que uma única linha familiar dure 2000 anos com seus registros preservados. Mas com Deus guiando, a linhagem sobreviveu. Ainda mais fascinantes são os nomes que Mateus decidiu omitir. 4 reis de Judá, Acasias, Joás, Amazias e Jeoaquim, não foram incluídos. Isso não foi um erro, foi intencional, parte do plano cuidadoso de Deus. Essas famílias estavam ligadas a maldições e corrupção por meio da casa de Acabe e da influência de Atalia, filha de Jezabel. Para manter a linhagem messiânica limpa, Deus removeu esses nomes da lista. Foi como uma edição divina da árvore genealógica, mostrando a autoridade de Deus sobre a genética e a herança. Mesmo durante o exílio na Babilônia, quando a maioria das famílias perdeu sua identidade, a linhagem de Davi permaneceu. Durante todos aqueles anos de cativeiro, a história familiar que levava a José e Maria continuou viva, mais um sinal claro da direção e do design de Deus. Isso não foi apenas esforço humano. É como se Deus tivesse mantido uma cópia perfeita, celestial, dos registros mais importantes da história.
O mais impressionante nesse padrão divino é como ele se conecta com o limite de 120 anos que Deus estabeleceu para a vida humana. Ao encurtar a vida de forma planejada e constante, Deus criou o ritmo ideal para que as 42 gerações viessem exatamente quando precisavam, cumprindo a profecia no tempo certo. Se as pessoas tivessem vivido 900 anos, haveria gerações demais. Se vivessem apenas 30 ou 40 anos, haveria gerações demais. Mas ao escolher uma duração de vida entre 70 e 120 anos, Deus ajustou com precisão o ritmo da história humana, preparando perfeitamente o cenário para a chegada de Cristo. Essa linha do tempo não é apenas algo interessante do passado. Ela nos mostra que decisões tomadas por Deus há milhares de anos ainda ecoam em nossas vidas hoje. Cada detalhe do seu plano é cuidadosamente pensado e eterno. O encurtamento da vida humana não foi apenas um castigo. Foi um plano divino, cuidadosamente elaborado para nos proteger da destruição e acelerar o avanço do seu plano de salvação. De Adão, que foi o primeiro a andar na criação de Deus, aos povos pré-diluvianos, que adquiriram um conhecimento perigoso, de Matusalém, que viveu 969 anos como sinal de algo que viria, até o reinício que veio após o dilúvio. Tudo aconteceu por um motivo. Tudo apontava para a chegada de Jesus. Sua árvore genealógica prova que seu nascimento não foi um acaso. Fez parte de um plano longo e cuidadoso, onde cada geração, cada filho e cada decisão tiveram um propósito que levava à salvação. Hoje, sob o limite de 120 anos que Deus estabeleceu há tanto tempo, sua vida é uma oportunidade valiosa e limitada de viver o propósito que Ele te deu. Cada dia é um presente vindo do alto. Cada ano é uma chance de caminhar em sintonia com a história que Deus está escrevendo. A mesma sabedoria que encurtou os dias da humanidade para protegê-la, também nos deu o tempo exato para conhecer a Deus, crer em Jesus e deixar um legado que realmente importa. Sua vida, embora não seja tão longa quanto as de antes do dilúvio, tem exatamente a duração certa para cumprir a missão que Deus planejou para você desde o princípio dos tempos. O limite de 120 anos não é um castigo, é uma ferramenta de graça, feita para que você conheça a Deus, experimente seu amor e viva o seu chamado. Cada manhã em que você acorda é um presente do céu. Cada ano é mais uma chance de caminhar dentro do plano eterno que Deus desenhou especialmente para você. A mesma mão que protegeu a humanidade naquele reinício também escolheu o momento exato em que você nasceria. Agora, nesta geração, neste momento de salvação. Se esta mensagem tocou o seu coração e te ajudou a enxergar melhor o amor de Deus, demonstre isso curtindo este vídeo. Assim, mais pessoas poderão ouvir essa verdade. Que Deus te abençoe e até a próxima.